Estamos retornando à nossa célula dessa semana. Nós estamos acompanhando Gênesis e praticamente capítulo a capítulo, e hoje nós vamos estar falando sobre Gênesis 42. Espero que você esteja comigo, pegue sua Bíblia para a gente poder ler juntos e ter um entendimento juntos, ok? Então vamos lá. Bom, vamos recapitular um pouquinho. No capítulo 41, José acaba interpretando os sonhos de Faraó, e nessa interpretação dos sonhos as coisas acontecem conforme realmente Deus liberou esse entendimento. Então José é colocado como governador de todo o Egito, e nessa postura de governador ele tinha uma das obrigações, que era fazer comércio com o pessoal que vinha até o Egito para poder comprar mantimentos e cereais sobretudo. Bom, aqui nós estamos na sequência daquilo que aconteceu durante esse tempo de comércio, e agora é a vez dos irmãos de José descerem para poder comprar um pouco de alimentos, uma vez que a fome já estava generalizada. Vamos lá? 42 começa assim: Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos dele, para que vivamos e não morramos. Que, aliás, essa é uma declaração que na Bíblia você vai ver muitas vezes. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Eu vou dar uma primeira paradinha aqui. Bom, aqui como está colocado, eu queria só relembrar para você. Benjamim, assim como José, era filho de Raquel, eram os dois únicos filhos de Raquel, aquela que era da preferência, de Jacó. E quando José sumiu, aos olhos pelo menos de Jacó, alguns anos antes, aquilo causou para ele um sentimento de luto muito grande. Ele ficou muito entristecido, e eu quero que você se lembre também que ele tratava José até de uma forma diferenciada em relação aos seus irmãos. E aqui parece que Benjamim acabou tomando de alguma forma esse lugar do caçulinha, daquele que é o protegido, daquele que tem talvez uma condição diferenciada dos demais irmãos, os irmãos mais velhos que eram filhos de outras mulheres. Então Jacó fala: pode todo mundo, mas ele não vai. Eu quero que ele continue junto a mim, quero que ele esteja em segurança. E a Bíblia não fala, não mostra isso pra gente. Talvez os irmãos tenham aprendido já na primeira experiência que tiveram, vamos chamar assim, com essa situação, do que fizeram com José, e talvez tratassem Benjamim de uma forma diferenciada, até porque eles eram bem mais velhos do que Benjamim, mas não tão competitivamente, acho que talvez seja esse um termo bom, como faziam com José. Não sei se fruto de culpa, julgo, ou se simplesmente eles olhavam para aquela situação como alguém que não oferecia a eles uma competição direta. Não tanto quanto José, pelo menos. Parece que José, com aquela interpretação de sonhos que tinha, ou com os sonhos que ele mesmo tinha, acabava afrontando os irmãos de alguma forma, e talvez Benjamim não tivesse uma postura dessa forma. A Bíblia não fala, estou só pensando junto com você. Continua o texto. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. E aí, claro, vou ter que dar uma paradinha para a gente lembrar daquele sonho da juventude de José, quando ele também viu que essas situações acontecendo e declarou isso, e aquilo foi talvez mais um espinho naquele relacionamento que eles tinham juntos. Mas aquilo acabou efetivamente acontecendo. A maneira como ele via os irmãos se prostrando diante dele estava acontecendo agora nessa situação. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer,
e lhes falou asperamente, e lhes perguntou: de onde vindes? Outra paradinha. Como que eles, não reconheceram José? Gente, vamos lembrar só uma questão de cronologia disso tudo. Primeiro, eles tinham vendido José como um escravo. Segundo, isso tinha acontecido mais de 20 anos antes. Então, provavelmente José ali tinha praticamente 40, chegando aos 40 anos de idade, uma vez que ele tinha saído de casa aos 17. Então, saiu um rapaz e ali estavam diante de um homem. Quando que os irmãos poderiam esperar que aquele homem que estava diante deles, o governador do Egito, o segundo homem mais importante, vamos chamar assim, de toda a terra, naquela época o Egito era a maior potência que existia. Como é que eles iam poder esperar que José, vendido como servo 20 anos antes, pudesse nessa situação estar como um governador? Além do que, a aparência dos 17 até essa idade que ele estava vivendo já tinha mudado bastante, e ainda tinha toda a maneira como José agora estava se portando. José deveria estar vestindo outras roupas, e eu volto a lembrar aquilo que a gente já tem falado várias vezes sobre a questão da vestimenta de José. Quando ele estava em casa com aquela veste que Jacó lhe havia dado, que era diferenciado dos seus irmãos, e aquilo já trazia sobre ele, chamava a atenção numa situação ruim, no caso, em relação ao convívio com seus irmãos. Depois, quando ele é colocado como escravo, que ele é vendido, uma outra veste, certamente. Depois que chega na casa de Potifar, outra veste, a veste que fica nas mãos da mulher de Potifar, certamente também o identificaram. Depois como encarcerado, como chefe dos encarcerados, vamos chamar assim, e agora como governador. Veja, a gente faz, como é que eu posso falar isso? A gente faz talvez pressuposições das situações que acontecem. E aqui os irmãos certamente na sua cabeça tinham a ideia de que talvez nunca mais fossem ver José. José tinha sido levado ou vendido como escravo, e poderia estar em qualquer lugar, inclusive morto, já que eram tantos anos sem que eles tivessem notícia. E ali certamente José, além da vestimenta que tinha, da aparência, um homem mais velho, devia estar se vestindo como as pessoas nobres do Egito. Então certamente deveria estar sem barba, porque essa era um costume dos egípcios, diferente do costume, por exemplo, de Israel, onde o pessoal cultiva a barba, o cabelo. Então devia estar maquiado, porque também era um costume também dos egípcios, a roupa também diferenciada. Então tudo isso falava para os irmãos dele ou não falava nada, não falava pelo menos que era José, mas certamente José reconheceu seus irmãos. E aí nesse momento ele começou a se colocar, e se colocar de maneira áspera. E por que ele se colocou de maneira áspera? Bom, eu quero crer que José era um homem de caráter, mas um homem de caráter que também sofreu muito, sofreu bastante. E certamente ele ainda tinha que compreender essa questão do perdão, talvez, que ele tivesse que estender aos seus irmãos. Claro que existe uma relação entre eles que precisava de alguma forma ser demonstrada. E até esse momento José estava numa posição superior, e talvez ele estava querendo conhecer o que tinha acontecido com os seus irmãos, uma vez que foram muitos anos separados. O texto prossegue e fala assim: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Então José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. Responderam: não, senhor meu,
mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Mais uma pausa. Por que eles falam, né? Somos todos filhos de um só, de um mesmo homem? Acredito que isso foi uma maneira deles, de alguma forma, mostrarem para José, né, que eles não eram simplesmente conhecidos uns dos outros, mas eles faziam parte de um clã, uma mesma família. E que talvez aquilo amenizasse, né, a ideia de José, ou do Senhor da terra, sobre a intenção deles. Uma vez que ninguém mandaria, né, todos os seus filhos, ou praticamente todos os seus filhos, ele estava explicando aqui ainda, para correr um risco desnecessário, caso eles tivessem uma segunda intenção, uma intenção diferente daquela que eles estavam declarando, né, que era suprir a sua casa com mantimentos. Na sequência ele continua falando assim: ele, porém, ele, José, lhes respondeu: nada disso, pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos. Olha que interessante, 12 irmãos. Nós estamos contando só os homens, as mulheres não contam. E filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. E eu quero dar uma parada aqui porque acho interessante a gente ver a maneira como, de alguma forma, eles estavam declarando a sua família. Ainda que eles tivessem abrido mão anos antes de José, né, da maneira como foi ainda, eles tiveram, na declaração que fizeram, tiveram essa menção, essa adição do nome de José. Acho que seria, penso eu, né? Seria mais fácil falar assim: olha, somos 11, que as mulheres não estavam contando, somos 11 filhos, uma vez que para eles José, de certa forma, estava morto, ou pelo menos morto no convívio. Mas assim mesmo eles contaram José. E eu creio que esse pequeno detalhe, né, que parece tão pouco, parece ainda demonstra de alguma forma a maneira como eles enxergavam a sua questão familiar. José, ainda que tivesse sido vendido como escravo por causa de todas as desavenças que eles tinham, ainda assim fazia parte da sua família. E eu quero pensar isso com você, sobre pessoas com que eu tenho certeza que você nunca vendeu um irmão seu como escravo em lugar nenhum, ou amigo, mas eu quero pensar sobre pessoas das quais a gente abre mão de uma maneira tão definitiva na vida da gente, muitas vezes. Por que isso acontece? É fruto de um coração duro? É fruto de uma decepção muito grande? De expectativas que eu tinha que não se cumpriram? José, apesar de ser vítima nessa história toda, ainda assim estava sendo contado como família. Vamos entender que ele foi vítima sob o ponto de vista da sequência dos fatos. Mas para os irmãos está justificada essa atitude deles, porque eles já não suportavam mais a José, não queriam mais o convívio com José, eles abriram mão da vida de José, da companhia de José. Mas abriram mão de uma maneira, como eu posso dizer isso, presencial. No coração deles ainda, não se pode dizer, né, porque a Bíblia também não fala isso para mim nem para você, talvez no coração deles eles tivessem esses anos todos de um certo arrependimento por aquilo que tinham feito, uma vez que foi uma atitude praticamente de momento, né? Eles viram José chegando e resolveram, a ideia talvez até matá-lo, mas resolveram fazer alguma coisa a respeito daquilo e não se demoveram da ideia de causar aquele mal. O texto continua e fala assim: então lhes falou José, e como já vos disse, sois espiões. Nisso sereis provados, pela vida de Faraó, daqui não saireis sem que o primeiro venha o vosso irmão mais novo.
Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizes ou não. Pela vida de Faraó sois espiões. E os meteu juntos em prisão por 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhes José: fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. E aí eu quero lembrar 2 coisas sobre isso que nós demos até aqui. Primeiro, esses irmãos de José, que na intenção daquilo que foram fazer no Egito, não eram culpados de nada, estavam sendo colocados, né, na prisão de uma maneira injusta, sob o ponto de vista do que eles foram fazer, porque a declaração é que eles eram espiões e isso não era uma verdade. Eles passaram 3 dias vivendo uma situação que José viveu por anos. E por que eu estou falando isso para você? Podia ser 30 dias, podia ser, não sei, 3 anos. José, de alguma forma, eu acho que queria trazer para junto de si uma reconciliação com esses irmãos. Ainda que aqui, ainda ele parece estar muito duro, ele estava arrumando uma maneira de chamar Benjamim para estar junto dele. Benjamim, seu irmão por parte de pai e mãe, né? Os outros eram irmãos só por parte de pai. José estava fazendo todo o esforço necessário para entender essa reunião de família que, no final das contas, acabou sendo prejudicada por causa das coisas que aconteceram no passado. E aí eu quero de novo falar com você sobre isso. Coisas que aconteceram no passado e que talvez impeçam você hoje de viver uma situação familiar. Uma situação de convívio, uma situação saudável, uma situação de alegria, uma situação de composição daqueles que Deus ajuntou para um propósito. Acredito que uma família é isso. De alguma forma Deus está entregando filhos a um casal para que esse casal tenha um trabalho de supervisão desses filhos e possa ensinar aquilo que é necessário. Mas Deus de alguma forma reuniu em família e quer que aquela família de alguma forma prospere. E aqui não é diferente. A gente vê José querendo de alguma forma trazer essa família toda para junto de si. Então, primeiro ele faz uma proposta, a proposta qualquer, olha, vai ficar todo mundo aqui e um vai buscar o irmão mais novo. E depois, 3 dias, ele dá uma flexibilizada nessa proposta, ele resolve fazer o contrário. Fala assim, não, faz o seguinte, fica um aqui e vai todo mundo buscar esse irmão mais novo, se é verdade aquilo que vocês estão falando. Ok. Ao terceiro dia, versículo 18, disse-lhe José, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Assim, temo a Deus. Uma declaração estranha, né, para um egípcio. E essa era a visão, né, que ele era um egípcio. Ainda que talvez a aparência dele fosse um pouco diferente dos egípcios, mas aqui, na posição que ele estava, ele se declara temente a Deus. E eu acredito que esse temor a Deus foi o que realmente fez com que talvez ele mudasse essa ideia, né? Assim, quer saber? O efeito seria o mesmo, né? Ficar com todos eles lá e mandar um buscar o irmão mais novo, para ele, talvez por causa desse temor a Deus, como ele declara aqui, ele tenha realmente olhado e falado assim, olha, eu estou sendo duro, muito duro com eles todos. Mas de qualquer maneira eu quero uma garantia de que eles vão voltar. E ele acaba ficando com um dos irmãos e manda todos os demais para irem buscar a Benjamim. E trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as palavras e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros, e eu quero que você preste atenção nesse versículo. Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. Eles estavam falando de José, falando do tempo em que
o capturaram, vamos chamar assim, o jogaram naquela cisterna, naquele buraco, e ele rogava para que tivessem misericórdia, que o tirassem de lá, para que não fizessem mal a ele, e eles não olharam para aquilo com o compromisso, o sentimento que eles precisavam. E agora eles estavam pensando sobre se tudo isso que estava acontecendo com eles era fruto daquela atitude do passado. Sabe, o texto continua e fala aqui que eles estavam falando com os outros e não puderam perceber que José estava entendendo o que eles estavam falando, porque José conversava com eles através do intérprete, né? E lá para baixo um pouquinho, eu vou começar a pular porque o texto é um pouco longo para a gente ler como um todo. Fala assim, Rubem, né, falando, né, assim, eu falei para vocês que a gente não deveria ter feito aquilo, mas vocês não quiseram me ouvir, e acabou acontecendo o que aconteceu, e hoje nós estamos vivendo uma situação de aflição por conta de tudo aquilo. E lá no 24 você vai ver, né, José entendendo tudo que eles falavam, e entendeu que essa atitude, né, de Rubem e esse sentimento que estava no coração deles trouxe sobre ele, né, um sentimento de tristeza. E fala assim, retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Esse momento em que ele chorou, eu creio que ele entendeu o arrependimento que aquela situação tinha causado para eles. Só que as situações que a gente acaba sendo extremo ou extremista, né, numa atitude, e que muitas vezes, né, traz sobre aquela situação algo sem retorno. Ok, de alguma forma aqui o retorno aconteceu, as pessoas, os irmãos estavam ali e ele também estava, mas foi uma situação que ninguém esperava. Nem José, creio, esperava reencontrar seus irmãos, assim como muito menos seus irmãos esperavam encontrá-lo, e ainda mais na posição que ele estava. Quero que você pense sobre atitudes extremas, sobre situações que você vive, que talvez na sua casa, talvez com seus filhos, irmãos, pais, e que levam você a uma atitude tão extrema que isso causa somente julgo, causa tristeza e parece que não tem uma solução. O texto segue, né? E de alguma forma os irmãos de José começam a retornar, e antes que eles retornem, José permite que eles levem os mantimentos para suas famílias, só que manda colocar dentro das suas sacolas, né, das suas alforjes lá, onde eles estão levando os mantimentos, manda colocar de volta o dinheiro que eles tinham levado para poder comprar tudo que tinham comprado. E num determinado momento, quando vão dar de comer aos animais, alguém abre o saco do cereal e vê que o dinheiro estava colocado ali. E daí o que acontece é que eles ficam muito atemorizados, porque eles não compreendem aquilo como uma atitude de homem, eles compreendem aquilo como uma atitude de Deus. E se você vai comprar alguma coisa, por que eles ficaram atemorizados, né? Se você vai comprar alguma coisa, você compra efetivamente alguma coisa, dá o seu dinheiro e depois, de alguma forma, o seu dinheiro está de volta com você, junto com tudo aquilo que você teria comprado com esse recurso, denota roubo. Vocês vieram aqui pegar mantimentos, comprar mantimentos, vocês pegaram os mantimentos, pagaram e agora estão levando seu dinheiro de volta. Então eles estavam vendo aquilo não como uma atitude de homens, né, como uma armadilha de homens, mas estavam vendo aquilo como uma atitude de Deus, um castigo de Deus, algo que Deus estava colocando sobre eles para que pesasse ainda mais nessa situação que eles estavam vivendo de serem colocados como espiões e agora como ladrões também. Então eles se olharam atemorizados e perguntaram: o que é isso que Deus nos fez? Pois é,
Quando a gente tem um coração que está devendo, ou que a gente sente que está devendo de alguma forma, às vezes a gente atribui responsabilidade de situações a N pessoas, ou a N situações ou pessoas, como estava falando. Mas o mais comum é que a gente coloque também isso na conta de Deus. Nossa, por que Deus permitiu isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus só olha para mim dessa forma? Por que Ele faz dessa forma e não faz diferente? Mesmo assim, eles voltaram para casa porque eles tinham algo para realizar. Tanto suprir sua família, né, com cereais, comida, tudo, como eles tinham também, de alguma forma, de convencer Jacó, seu pai, de liberar Benjamim para que eles pudessem voltar e pudessem restituir a palavra deles, né, uma vez que eles disseram que eram honestos e não eram espiões, e certamente trazer também Simeão de volta. Simeão estava colocado ali como refém dessa situação toda. Muito bem, eles voltam para lá e contam para Jacó toda a história, o que tinha acontecido, como é que esse senhor da terra tinha tratado eles, eles pensando, né, que, vamos lembrar sempre que eles não sabiam que era José, mas pensando sempre sobre por que aquele homem estava tratando a eles daquela forma. E eles tentam convencer Jacó a permitir que Benjamim voltasse, para que eles pudessem resgatar Simeão e ao mesmo tempo pudessem definir também, né, a situação deles, né, como homens honestos, como homens que estavam comprando só os cereais para sua família. Só que José não estava muito disposto, aliás, Jacó não estava muito disposto a liberar Benjamim. Como nós dissemos lá para trás, de alguma forma Benjamim acabou tomando o lugar de José, né, no coração de Jacó, e Jacó falou: olha, eu não posso liberar Benjamim, mesmo à custa de Simeão. E aí a gente começa a lembrar um pouquinho, né, daquilo que a gente já tinha falado. Por mais que fosse um tormento na vida dele perder um filho, e é isso que ele fala, né? Ele fala: tendes-me, no 36, privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e agora vocês querem levar Benjamim? Ele não queria tocar o certo, vamos chamar assim, pelo duvidoso. Falou assim: eu não vou deixar Benjamim ir para, eventualmente, eu não sei o que está na cabeça desse homem, eu não sei se vocês vão conseguir trazer Benjamim de volta, e mesmo Simeão. Mas Rubem acaba se colocando diante do seu pai e faz uma proposta bastante indecorosa, né? Bastante ruim, no meu ver, né? Ele fala assim: mata meus 2 filhos se eu não tornar a trazer Benjamim, né? Entrega-me e eu te restituirei. Será que Jacó ia estar satisfeito, vamos colocar assim, se Benjamim não voltasse e matar os seus 2 netos, filho de Rubem? Será que essa é uma proposta lícita? Eu entendo a atitude, né, no que diz respeito ao peso da promessa de Rubem em relação àquilo que estava se propondo diante de seu pai. Mas ao mesmo tempo, eu tento olhar ao lado de Jacó, olhando para aquilo e falar assim: quer dizer que se eu perder Benjamim, eu posso matar meus 2 netos também, e vai estar 0-0 essa situação, essa conta? Por que eu estou dando ênfase para isso? Para a gente pensar sobre a maneira como a gente negocia algumas coisas às vezes. Quando a gente não tem o que oferecer, quando o que a gente tem para oferecer é tão extremo como isso que Rubem acabou fazendo, mas ao mesmo tempo, aquele que está negociando com o Rubem, olha para aquilo e fala assim: onde é que está a vantagem disso? Por que eu estou falando isso para você? Porque a gente costuma fazer assim. Muitas vezes a gente acaba negociando o inegociável. A gente acaba propondo coisas que a gente não deveria nem sequer pensar ou passar pela cabeça da gente em nenhum momento.
Rubem estava fazendo isso, ele estava desesperado nessa situação e estava falando, olha, quer saber? Eu preciso de alguma forma convencer meu pai. E ele não vai ser convencido de maneira simples. Então eu vou dar o melhor que eu posso, e dentro desse melhor, isso vai acabar convencendo Jacó. Eu não creio que Rubem tivesse a menor intenção de não voltar com Benjamim. Mas ao mesmo tempo, vamos pensar assim, né, sobre o ponto de vista de que poder Rubem teria, em termos de força, vamos chamar assim, caso José, né, esse senhor de toda a terra ali, resolvesse ficar com Benjamim. Como que ele ia retornar? Como é que ele ia tirar Benjamim de lá? Como é que ele ia convencer a José de devolver o seu irmão mais novo? Pois é, estou falando isso porque eu sei que ele tinha um compromisso, né, como a gente falou, de resgatar Simeão e resgatar também a honra da palavra deles. Mas ao mesmo tempo ele ia voltar para lá de que forma? Como suspeito, como espião, que era a primeira coisa que tinha sido incriminado na vida deles, e agora como ladrão também, uma vez que ele estava levando toda a mercadoria que ele tinha comprado e também todo o seu dinheiro de volta. Acho que Rubem estava realmente enrolado nessa história. Acho que ele tinha um sentimento no coração muito dividido. Afinal de contas, como é que eu vou fazer isso? Que moral eu vou voltar de alguma forma com esse peso como ladrão nas minhas costas, além de tudo? Mas ele tinha que voltar. E é isso que acontece a partir do capítulo 43. Eles descem novamente para o Egito, conseguem convencer Jacó a permitir que Benjamim fosse para lá. E eu quero parar por aqui. Nós vamos fazer algo breve hoje, porque semana que vem eu quero poder falar sobre 2 desses capítulos. Quero falar sobre como é que José recebeu seus irmãos e como é que houve um resgate nesse relacionamento. Quero pensar junto com você por enquanto sobre aquilo que aconteceu nesse capítulo 42. Quero pontuar 3 coisas para você e para você poder pensar e aplicar na sua vida, porque eu creio que a Bíblia precisa de todas as formas, né, ser uma forma de ensino para a gente, ensinar a gente a viver. 1. Até que ponto eu estou disposto a reconhecer os meus erros, mesmo aqueles do passado, um passado distante. 2. Até que ponto eu estou disposto a não negociar o inegociável, tentar ser claro nas coisas que eu estou fazendo para poder obter um resultado bom. E em terceiro, qual é a minha responsabilidade diante da minha palavra? Rubem tinha dado sua palavra, e os demais irmãos também, de que voltaria e que mostraria que ele não era espião para José, o Senhor de toda a terra. Mesmo com tantas coisas difíceis, né, com ele sendo de alguma forma carregado, né, nessa, vamos dizer assim, nessa situação como ladrão, como é que eu vou voltar lá e falar? Eu prometi que voltaria e eu vou fazê-lo. E eu quero falar isso para você hoje, sabe? Esses três pontos para me fazer amadurecer sobre algumas coisas. Nas discussões que eu tenho, nas coisas que eu acabo propondo, nas coisas que eu acabo falando que não deveria falar, nas coisas que eu falo, mas não estou disposto a fazer, e nas coisas que, mesmo que eu não esteja disposto a fazer, mas falei, eu tenho que realizar. Rubem estava assim, e José, de alguma forma, estava observando tudo isso.
Na semana que vem nós vamos ver como é que ele reagiu a esse retorno de seus irmãos e talvez, né, a esse sentimento de arrependimento que estava no coração deles. Eu agradeço mais uma vez sua companhia, agradeço por você permitir que eu entre na sua casa, que você possa ter uma semana cheia, completamente cheia, da presença do Senhor, e que Ele possa convencer você daquilo que é necessário convencer. Deus te abençoe, um grande abraço.